Olá, tudo bem? Desde pequeno, uma coisa que me chama muito a atenção é a busca pelo equilíbrio. Sempre. Mesmo quando eu fazia coisa errada, eu ficava tentando entender, né, o que fazia diferença para eu passar bem, passar mal, e sempre me chamou a atenção. Então, assim, os ensinamentos dos povos, assim, como chineses, indígenas, os gregos, né, que sempre, entre outros, mostram para a gente a importância de aliar atividade física com alimentação correta, com desintoxicação. São coisas que buscam equilíbrio. Né? E qual é a resposta para o equilíbrio? De maneira geral, isso vem sendo trazido por esses povos, né, há muito tempo, muitos séculos. Mas hoje em dia o que acontece? A gente acha isso chato. Muitas vezes a gente acha difícil, chato, difícil aplicar. Né? E no mundo moderno, na verdade, a gente sempre busca uma explicação da ciência. A gente só acredita se a ciência explicar. Então, eu conheci o Dr. Fabiano Mulan. Ele é médico, neurologista, tá? Ele é titular da Academia Brasileira de Neurologia, especialista em neurologia da cognição e comportamento. Então assiste esse vídeo que ele explica coisas muito interessantes, explica muita coisa que a gente já sabe e não aplica, mas ele vai explicar através da ciência. Ouve com atenção, tá? Que tem tudo a ver com saúde e envelhecimento, e depois a gente conversa um pouco mais. Quem Até gostaria já! aqui de chegar até os 90 anos? Acho que, assim como eu, todo mundo. O problema é que no Brasil hoje, se você chegar até os 90 anos, você tem pelo menos 50% de chance de ter Alzheimer. E, portanto, se você não for a pessoa com Alzheimer, você vai provavelmente cuidar de alguém com a doença. E então eu pergunto, o que é envelhecimento? E a resposta, por mais paradoxal que seja, é um privilégio. Um privilégio porque até o século XVIII, a estimativa de vida do ser humano era de 30 anos. Eu estou falando de 200, 300 anos atrás. E de lá para cá, nos acostumamos a viver cada vez mais e achar que isso é algo processo simples, algo gratuito. Mas não é, muito pelo contrário. Quanto mais a gente vive, mais a gente entende a importância do nosso papel, da nossa rotina na construção do envelhecimento. Explicando o motivo disso, a primeira palavra, o primeiro conceito importante é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações físicas e químicas de um organismo. No nosso organismo, existem processos de desgaste e processos de reparo. Quanto mais equilibrado eu tenho esses processos, melhor eu vivo. E aí, para viver bem, ou muito, eu posso ou reduzir meu desgaste, ou aumentar o meu metabolismo de reparo. Existem várias assinaturas do reparo e do desgaste no corpo humano. E uma das mais interessantes, que eu vou aprofundar um pouco, e que inclusive foi motivo de um Nobel em Fisiologia e Medicina, é o telômero. Uma parte final do nosso DNA, do cromossomo, que não produz nada. Ele simplesmente estabiliza o DNA para que a gente possa fazer as leituras rotineiras que é feito para a produção de proteínas, por exemplo. Uma analogia simples para entender o que é o telômero é entender um cadarço. O cadarço não tem aquela ponta de plástico? Aquela ponta de plástico não é o cadarço, é um plástico. Mas sem ele, o cadarço se solta. É mais ou menos igual o telômero e o cromossomo. O problema é que a cada duplicação da minha célula, esse telômero encurta até o ponto, depois de várias duplicações, onde o telômero é tão pequenininho que o DNA instabiliza e ele acaba perdendo a capacidade funcional dele e a célula morre. Felizmente, no nosso corpo existe uma enzima chamada telomerase que mantém esse telômero grande ou menos curto a cada duplicação. E o mais fascinante é que essa enzima, a telomerase, que mantém um telômero grande, responde aos estímulos externos. E não é nenhuma coincidência que as mesmas coisas que otimizam e que fazem a telomerase melhor para que o telômero fique mais longo são as coisas que nós sabemos hoje que nos dão qualidade e quantidade de vida. Por exemplo, dieta. Comida. A gente sabe, por exemplo, em ratos, que a restrição alimentar de 30% das calorias diárias aumenta em 30% a estimativa de vida. Imagina uma pessoa que viveria 100 anos viver 130. O problema é que no ser humano essa proporção não é tão grande assim. Da mesma maneira, a atividade física. A atividade física é uma das melhores maneiras
de eu ativar minha telomerase e manter o meu DNA e minha célula e meu cérebro e meu corpo saudável. Além disso, temos o controle, por exemplo, do sono, o tratamento da depressão. Do outro lado, coisas que atrapalham a telomerase e, portanto, encurtam a vida da sua célula, dos seus órgãos e do seu corpo. Pressão alta, diabetes, colesterol, cigarro, álcool e o sedentarismo. Um dos fenômenos mais interessantes recentemente de ativação da telomerase é a meditação, que se provou importante até no nível celular e nuclear da célula, para a gente ver a importância de prestar atenção na nossa atenção e também a qualidade das nossas relações sociais. Viver com bons amigos, não 2.000 amigos do Facebook, mas amigos reais que nós vivemos no dia a dia, pode literalmente influenciar nossa longevidade. Não é à toa que o isolamento social já está provado que aumenta o risco de doenças como Alzheimer e também aumentam a mortalidade. E o interessante, portanto, é que nesse momento você deve estar pensando, puxa, adoraria ter uma telomerase infinita, uma telomerase que nunca acabasse, para que eu pudesse viver para sempre. Saiba que isso existe, e o nome disso é câncer. O câncer, infelizmente, acontece não pelo problema da telomerase, mas é porque só algumas células do seu corpo ficam com ela ativa de forma indefinida. E aí, quando só um grupo de células está de um jeito e o outro não, você cria um desequilíbrio no sistema e, infelizmente, leva ao adoecimento. As outras coisas que nós comentamos, como atividade física, meditação e alimentação, melhoram a telomerase do meu corpo como um todo, de um sistema como um todo. E isso sim é aquilo que nós entendemos hoje de saúde, ou o seu sinônimo, equilíbrio. Portanto, para que nós possamos envelhecer bem, nós precisamos entender que o envelhecimento não é um acidente, mas uma construção de uma rotina ativa em prol da saúde. Agora eu entendo. Por que apesar dos meus 43 anos, eu estou me sentindo muito melhor do que quando eu tinha 30, 35. Que eu tenho trabalhado os meus hábitos. Todos que o doutor fala, eu tenho melhorado. Logo, os meus telômeros estão mais compridos. Eu tenho conseguido manter os meus telômeros. Tá? Essa é a questão agora. Então, por que as pessoas que participam do programa Boa Forma Explosiva, eles melhoram muito em pouco tempo? Porque a gente ensina você a trabalhar todos esses hábitos saudáveis, a inserir essas rotinas na sua vida, no seu dia a dia. Então, deixo uma mensagem para você aqui de muita saúde e disposição em 2018. Se você quiser entrar em contato para tirar dúvidas, discutir, tá? Eu vou deixar em algum lugar aqui embaixo um link para você falar direto comigo no meu WhatsApp. É só clicar ali e falar comigo, ok? Um abraço, seja sempre a sua melhor versão e até mais. Valeu!